A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Ageu capítulo 2, quem achou diga amém. Amém. Profeta menor Ageu capítulo 2, vamos ler o versículo de número 3 e depois o versículo 6 em diante. Vamos ver o número 3 primeiro, depois o versículo 6 em diante. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus e Pai, muitos agora, meu Deus, vão ouvir esta palavra, que só de lê-la alegra o nosso coração. Mas dentro desta escritura existe uma revelação que será dada a este povo. Os que me ouvem, meu Deus, aqui neste local, e aqueles que através do programa Fonte de Vida alcançarão uma grande vitória recebendo esta mensagem também. Então, ó Deus, eu acredito que o Senhor tem algo sobrenatural, forte, para fazer aqui esta noite, e na vida de todos que ouvirem esta palavra. Jesus, glorifica o teu nome através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Tem lugar aqui, se precisar. Todos estão me ouvindo? Todos estão perto aí? Eu preciso da sua atenção agora, voltada para cá, né? Não desvia a sua atenção para nada, em nome de Jesus. Antes da glória, sempre vem uma cruz, né? Eu ouvi isso. Antes da grande vitória, sempre vem a provação. Muitas vezes, antes do sorriso, vem o choro. Antes do triunfo, vem a batalha. Isso é,
que antecede o que é bom, muitas vezes não é. É a batalha, é a perseguição, é a luta, é coisas que às vezes a gente não gosta nem de ouvir, a exortação. Como alcançar a bênção de Deus sem antes ser exortado por Ele? Não é verdade? Então eu começo trazendo uma exortação para vocês. E no final, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou só passar para você o que Deus passou para esse povo. E se Deus deu essa palavra para mim e para você hoje, é sinal que não era só para esse povo, é para nós também. Aleluia! Glória a Deus! Deus disse assim, através do profeta Ageu. Primeiro Deus vê a necessidade, né? O templo estava abandonado, a casa de Deus estava destruída, e o povo de Deus reclamando. Porque eu trabalho e não consigo fazer nada com o meu salário, porque eu não aguento mais essa vida, eu não sei por que isso está acontecendo, e aquele probleminha que a gente vê até hoje, no meio do povo de Deus. Diz a palavra que Deus olhou do céu e viu a sua casa destruída, e por causa desta nação, do povo, dos líderes, dos sacerdotes, dos governadores, do próprio povo, terem abandonado a casa de Deus, eles não estavam preocupados mais com a casa de Deus. Eles não investiam mais na casa de Deus. Eles não iam mais na casa de Deus. Eles nem passavam perto da igreja, para você ter uma ideia. Porque lá já não era um lugar bom de se estar. Lugar abandonado, tudo destruído, não tinha mais alegria naquele lugar. Nem o sacerdote fazia mais ministração lá. Só para você entender, o templo, que um dia Deus manifestou a sua glória, estava abandonado. E por causa disso, Deus fez com que as bênçãos fossem retidas. Um dia eu disse para vocês que a gente aprende a vencer na vida só através do sofrimento. Então Deus reteu o que um dia Ele havia liberado, Ele segurou. Aí as pessoas perceberam que tudo que eles faziam não dava mais certo. Eles plantavam, na hora de colher, via aquela colheita mirrada. Eles trabalhavam o mês inteiro, quando pegavam o salário, e eles iam fazer alguma coisa no salário, parece que desaparecia o dinheiro deles. Eles diziam, parece que o meu bolso está furado, eu coloco dinheiro no bolso, quando eu vou ver, não tem mais nada. Então eles começaram a perceber que não havia mais chuva, nem chuva tinha mais. Então eles começaram a entrar em conselho e falar, mas o que está acontecendo que nem chuva tem mais? Mas a casa deles, a vida deles, eles voltaram toda a sua atenção para coisas pessoais e se esqueceram daquilo que era de Deus. E por esse motivo, Deus ficou chateado, Deus se entristeceu, porque as pessoas estavam buscando os seus próprios interesses e não estavam mais preocupados com a vida espiritual e muito menos com a casa de Deus, o local onde se deveria buscar a Deus. Quando Salomão consagrou esse templo, Deus disse, essa casa será chamada casa de oração. Para você entender, se a casa de oração estava destruída, é porque ninguém orava mais. Já viu uma casa abandonada que não ora ninguém? Vira lugar de vandalismo. Agora, se existe alguém morando na casa, você vai ver que a casa está limpa, né? Você vai ver que a casa está cuidada. E quando não tem ninguém morando lá, por que você vai ficar limpando? Não tem ninguém lá. Imagina como estava a casa de Deus. É sinal que ninguém frequentava ela. Ninguém orava mais. Ninguém buscava mais. Então Deus cerrou os céus. Não caía chuva, não tinha vitória, nem prosperidade. E o dinheiro que eles recebiam era como um saco furado. E Deus usou o profeta Ageu para alertar eles, dizendo assim, eu quero falar agora, através do meu servo Ageu, para que todo o povo, os sacerdotes, os governantes, possam entender o porquê que está acontecendo isso. Por que é que as coisas não estão dando certo para eles? E como Deus não é Deus de confusão, Ele sempre traz a resposta.
Deus levanta o profeta Ageu e profetiza, convoca uma reunião solene, convoca os governadores, os sacerdotes, convoca o povo e ele lança a palavra. Ele é o porta-voz de Deus, profeta significa porta-voz, e ele, como porta-voz, lança a palavra para todo aquele povo, dizendo a eles: vocês estão se perguntando por que é que as coisas não estão dando certo? É porque vocês se esqueceram de Deus, da obra de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus, e estão buscando os seus próprios deleites. Vocês não estão mais preocupados com Deus, não estão orando, não estão buscando, não estão consagrando, e a casa de Deus está abandonada. Esse é o motivo que vocês plantam e não colhem. E quando planta, muitas vezes nem colhem, por causa da chuva que não vem. Nem o orvalho na manhã vocês estão encontrando, porque os céus está fechado. Irmãos, e quando Deus fecha o céu, não tem quem abre. Esse é um probleminha que homem nenhum pode resolver. Não existe profeta, não existe homem santo para mudar a situação quando Deus determina fazer alguma coisa. Verdade. Houve momentos que homens de Deus intercederam e Deus nos disse: eu não vou te ouvir. É brincadeira? Homens santos, consagrados, e Deus disse: eu não vou te ouvir. E acabou. Eu faço o que eu quero, a hora que quero. Enquanto o meu povo não fizer a minha vontade, eu vou ficar com a mão fechada. E eu quero ver quem abre a minha mão. Então é bom agradar a Deus, né? E daí ele abre a mão e as coisas começam a fluir novamente. Aí Deus havia determinado isso, que só tinha um jeito desse povo usufruir do que eles um dia haviam usufruído: se eles voltassem a se preocupar com a casa de Deus. Aí Deus disse através do profeta o motivo que eles estavam passando por crise e como sair dela. Vocês agora se preocupem com a minha casa, vocês tragam madeira, restaurem, edifiquem a minha casa, porque eu quero restaurar o culto na minha casa, e eu quero que vocês voltem a buscar a minha presença. E se vocês voltarem a buscar a minha presença, eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar bênção sem medida sobre a vida de vocês. Quando você plantar, você vai colher. O que você empreender vai dar certo. O teu salário não vai desaparecer, mas vai multiplicar. Meu Deus, coisa linda ouvir isso depois de uma repreensão. E diz a palavra que a palavra foi determinada para todo o povo. Eles ouviram a palavra, aceitaram a palavra e praticaram a palavra. Trouxeram madeira, investiram na obra e fizeram coisas tremendas. E reedificaram o templo. E ficou a coisa mais linda. Ficou algo muito bonito que eles haviam feito. Tudo para que Deus viesse abençoá-los novamente. Você não quer que Deus te abençoe? Aleluia. Você acha mesmo que Deus não nos abençoa porque Ele não quer? Aí eu não vou dar o que Ele está pedindo, não. Você acha mesmo que Deus é tão mesquinho assim? Não, irmãos. Se nós não estamos recebendo o que nós estamos precisando mesmo, é porque alguma coisa está impedindo isso de acontecer. No caso desse povo, é porque eles haviam abandonado a obra. E no nosso caso? Como Deus não é um Deus de confusão, Ele sempre nos mostra o motivo que está nos impedindo de receber o grande milagre de Deus. Cada um que está aqui sabe da sua própria vida. Cada um aqui conhece as suas atitudes. Dentre elas eu. Nós sabemos. E não adianta nós fazermos vista grossa a respeito disso, porque nós sabemos o que está nos impedindo. E se você não sabe, fala com Deus, porque Deus vai te mostrar. Como Ele mostrou para esse povo, para uma nação inteira. E diz a palavra do Senhor,
que o povo atendeu a voz do profeta, e quando eles ouviram a voz dos líderes, dos governadores, todo o povo se uniu para restaurar a casa de Deus. E diz a palavra, vou ler o versículo 14, e o Senhor, do capítulo 1, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Isso é, Deus levantou os governantes, Deus levantou os sacerdotes, e todo o povo ouviu a voz de Deus, se uniram, e diz a palavra, e vieram, trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Isso é, eles atenderam a voz de Deus, praticaram o que Deus havia dito e restauraram a casa do Senhor. No 20º mês, ao 21º do mês, no 7º mês, melhor dizendo, ao 21º do mês, capítulo 2 eu estou lendo, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu novamente. Fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto de todo o povo. Deus estava direcionando a palavra àqueles que ouviram e estavam executando. Deus novamente usa o profeta para falar com eles. E o profeta chama esse povo novamente e diz: quem há entre vós que tenha ficado e viu esta casa na sua primeira glória? Ele fez uma pergunta. E ele fez outra pergunta: e como a vedes agora? Não é esta nada, isso é, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ele estava dizendo: o que vocês estão vendo agora não é nada comparado ao que vocês vão ver num futuro muito próximo. Ele estava dizendo: esta casa que vocês estão admirando, esta casa que vocês estão aí dizendo que maravilha, que lindo, não é comparada ao que eu estou preparando para a vida de vocês. Ele continuou dizendo: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus sempre nos convoca a ter uma atitude diante de uma dificuldade. Deus, ele não age, ele interage. Você age e Deus interage. Interagir é após uma atitude nossa. É alguém que faz uma ação sobre a nossa atitude. Isso é interagir. Deus, ele interage quando nós ouvimos a sua palavra e temos uma atitude a respeito disso. Então Deus disse: eu vou interagir a favor de vocês. Se esforcem, façam o que eu estou dizendo, porque eu vou mostrar para vocês que a glória desta casa não é comparada à que está vindo por aí. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Deus está dizendo: eu vou mover o que vocês imaginam que nunca poderá ser movido. Eu vou fazer o que aos seus olhos é impossível de fazer. É isso que ele estava dizendo. Eu vou abalar, fazer tremer o céu. Imagina tremer o céu? Eu vou fazer com que a terra trema, o mar e a terra seca. Eu vou abalar o firmamento, para que vocês entendam que eu tenho poder para fazer o impossível acontecer. E ele diz no versículo 7: eu farei tremer todas as nações, e virá
o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Ele estava dizendo assim, preste atenção, porque vamos espiritualizar, porque tem muita gente que leva isso só para o material. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu tinha um Fusca velho, agora eu vou ter um carro importado. Eu tinha uma mulher velha, agora eu vou ter uma nova. Não, nada disso. Deus está dizendo assim para mim e para você, olha, preste atenção. O que eu vou fazer na vida de vocês, homem nenhum pode fazer. Vocês estão trabalhando, vocês estão edificando, mas a glória, vocês não conseguem colocar dentro disso. A manifestação sobrenatural não cabe a vocês. Vocês estão edificando, vocês estão se fortalecendo, vocês estão prosperando, mas a glória que eu vou trazer para essa casa, homem nenhum pode trazer. Ele estava dizendo, está vindo aí o desejado das nações. Está vindo aí, sabe quem é o desejado? Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, está vindo aí Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele vai tomar posse daquilo que é dele. Ele vai reinar nesse templo. Aqui é uma promessa, meu irmão, escatológica, que Jesus voltará e vai reinar no templo aonde foi destruído. E Deus estava dizendo, esse templo que vocês estão vendo não será comparado à glória da segunda casa, ou melhor, da última casa, porque não haverá outra. Haverá uma restauração não só material. Agora eu quero dizer um pouco para você como era a glória da primeira casa, toda revestida de ouro, a madeira mais cara. A manifestação de Deus foi grande quando Salomão consagrou o templo. Se você for analisar, diz a Bíblia que Salomão usou tanto ouro naquela casa, irmão. Salomão usou os melhores homens para trabalhar nesse templo. Salomão e Deus capacitou homens, enchendo eles do Espírito, só para trabalhar com ouro e com madeira. A casa que Salomão edificou para Deus era toda revestida em ouro. Imagina a glória dessa casa. Imagina que coisa tremenda que estava acontecendo ali. Quem entrava no templo de Salomão dizia, meu Deus, o que é isso? Imagina você chegar num lugar, irmão, tudo revestido de ouro. Eu imagino você chegar num lugar e ver os detalhes minuciosos que Deus havia determinado. E o melhor, diz a palavra, que quando Salomão consagrou o templo, ninguém conseguia entrar, de tanta glória que tinha lá. Eles caíam, não ficavam de pé. Os que estavam lá dentro caíam, os que estavam lá fora tentavam entrar, não conseguiam entrar. Sabe por quê? Porque o poder de Deus estava lá. A Bíblia diz que aquela casa encheu de fumaça, de glória. Houve um mover sobrenatural e as pessoas foram cheias do poder de Deus. E agora Deus vem dizer para mim e para você, vocês viram aquela glória, viram aquelas paredes de ouro, viram aquela casa cheia de fumaça, viram os sacerdotes caindo. Isso não é nada comparado ao que eu vou fazer, trazendo meu filho para reinar neste lugar. Deus está dizendo que o que Jesus tem é muito mais do que o que Salomão fez. Aquela glória que aconteceu naquele tempo não é comparado à glória da presença do Filho de Deus reinando em Jerusalém e assentado no trono que lhe é devido no templo restaurado. E ele diz, não é a segunda casa, né, irmão, é a última. Quando você fala a segunda, dá a impressão que vai ter a terceira. Mas quando você fala a última, Deus está dizendo, não haverá outra manifestação tão grande depois dessa. Isso aqui, irmão, é uma palavra escatológica para mim e para você. O desejado das nações vai reinar naquela casa. E aquela casa vai ser cheia de glória, diz o Senhor dos exércitos. E Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aqui ele está dizendo para você, não se preocupa, eu sou dono de tudo. Todas as riquezas estão sob meu domínio.
Quando Deus dizia ouro e prata, Ele estava dizendo: o que vocês tanto desejam, eu tenho, eu sou dono. E Ele diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Hoje você vê guerras, hoje você vê pessoas passando por cima de outras, hoje você vê pessoas matando outras, tudo porque eles querem preencher um vazio, porque eles querem conquistar alguma coisa, eles querem chegar a algum lugar, e não importa o que eles tenham que fazer para tentar sentir alegria, eles estão fazendo. Quem está usando droga, quem está no vício, quer sentir prazer, então eles começam a se alimentar disso, e não importa o que tem que acontecer. Pessoas estão fazendo coisas terríveis, pessoas estão se matando, tentando encontrar uma paz que ninguém pode dar, mas o desejado das nações pode. É por isso que Jesus é o desejado das nações, e aqui no capítulo 2, versículo 9 está escrito que a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque o ouro que Salomão havia colocado naquelas paredes não trouxe alegria verdadeira. O que traz alegria verdadeira não é a sua riqueza, não é a sua prosperidade. Isso aí é uma consequência de ter uma vida no altar de Deus. E diz a palavra, diz o Senhor dos exércitos: e neste lugar eu darei a paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Deus está dizendo: a paz que o mundo tem não vai trazer alegria para você, não é a paz verdadeira, mas a paz que eu tenho, essa paz vai permanecer em vós. Aleluia. Aquela paz de você dormir e acordar e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Aquela paz que o mundo pode estar desabando, mas você diz: eu creio que amanhã vai acontecer coisas grandes na minha vida. Aquela paz que você diz: ó, está tudo ruim hoje, mas amanhã eu sei que vai melhorar. Aquela paz que todo mundo pode estar te perseguindo, mas você se sente a pessoa mais segura do mundo. Essa paz só Deus pode dar para você, homem nenhum pode te dar. E Deus está dizendo: a glória da última casa será maior do que a primeira, porque a paz vai reinar na vida de vocês, a paz vai reinar na família de vocês, porque o meu filho Jesus vai estar sentado no trono, e quando ele chegar e quando ele reinar, a minha vontade será feita na terra, e aonde a minha vontade é feita, ali a paz, a alegria eterna. Jesus reinando no templo é a vontade de Deus em nós. Jesus reinando é a vontade de Deus sobre nós. Então Deus está prometendo algo para mim e para você. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira, e isso quem diz é o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu vou dar paz para vocês, que vocês tanto procuram. Tanto procuram. Eu tenho essa paz para vocês, eu tenho essa alegria para vocês. Homem nenhum pode dar, nem o ouro, nem a prata pode trazer isso para vocês. Muito pelo contrário, né? Tem muita gente aí que perdeu a paz por causa do ouro e da prata. Então a paz que Jesus tem para te dar, só Deus pode conceder isso a você. Não se compra, se conquista pela fé em Jesus de Nazaré. Deixa eu falar algo para vocês importante. A partir de hoje, você sabe que já aconteceu isso com você? De você conquistar alguma coisa que você tanto queria, e você pensar: agora vai. Aí passa um tempo e você diz: puxa, eu achei que isso ia resolver minha vida, não resolveu. Ah, porque se eu tiver isso, e a minha vida vai mudar. Aí você conquista aquilo e a sua vida não muda. E daí? Sabe por que as pessoas
faz uma fé na loto, na cena, eles querem dinheiro para buscar alegria e felicidade. É ou não é? Eu ouvi uma reportagem um dia, que aqui eu vou tomar como exemplo para vocês. Um senhor ganhou. Mistério. Ele ganhou. Ficou milionário. Da noite para o dia. Agora eu estou feliz. Se eu era pobre e andava desesperado, sem paz, e agora ganhei, estou milionário, resolvi minha vida. Sabe o que aconteceu? Presta atenção, deixa o barulhinho aí. Olha para mim, não olha para o barulhinho. Olha para mim. Sabe o que aconteceu? Esse homem ficou milionário. A primeira coisa que ele fez foi largar a família. Largou a família. Pegou uma moça, ele já tinha uma idade avançada, pegou uma moça bem novinha, e ela se aproximou dele, e ele disse: agora eu estou feliz, dinheiro, mulher nova, carro novo, tudo novo, virei fazendeiro. Não parece que ele ia ser feliz? Essa moça que casou com ele, casou por interesse, é claro. Tinha um namorado, fora do casamento, é claro, que armou a morte do homem, para que ela usufruísse da herança, é claro. Então ela disse: eu mato ele, e como eu sou casada com ele, eu vou usufruir. Ela e o namorado armou, mataram o velho. E ele que achou que ia ser feliz, hein? E ele que achou que a vida dele ia mudar. E ele que pensou: se eu ganhar na cena, tudo muda. Mudou mesmo. Só que para pior. Perdeu a vida e talvez a salvação. Aí a mulher disse: agora eu estou feliz, porque armei uma coisa tão bem armada, agora eu estou rica. A polícia descobriu, prendeu ela e prendeu o moço. Resumindo, o que ia trazer alegria trouxe destruição para ambas as partes. E para quem sobrou a herança? Para a esposa dele, que ele havia abandonado. Você está vendo, irmão? Deus quer que você entenda que a verdadeira alegria não está nas coisas materiais desta vida. Quando a Bíblia diz: Jesus é a paz, se você tem Jesus, você terá paz e alegria. O dinheiro vai ser para suprir a tua necessidade, mas não para te trazer paz e alegria. Está entendendo? Tudo que você precisa, Deus tem para te dar. Mas primeiro, receba a glória da última casa, porque vai ser melhor e maior do que a da primeira. A Geu estava dizendo: a glória que eu estou dizendo para vocês, não é que o templo de Salomão, que era todo revestido de ouro, que agora vai ter mais ouro. Não é isso não. Eu não estou falando que a glória da última casa é porque ela vai ser maior, mais bonita. Não é isso não. A glória vai ser maior porque não é Salomão que vai estar reinando, mas é Jesus de Nazaré que vai estar reinando. E essa é a glória que eu tenho para vocês. A presença de Jesus reinando em nossas vidas. Aí você vai receber essa paz. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Quem mais pode fazer isso, senão o nosso Deus? É por isso que eu digo para você, irmão, Salomão falou uma coisa esquisita no final da vida dele. Ele falou algo assim que, sei lá, mexeu comigo. Eu
Provérbios. Deixa eu ver aqui. Vamos, não é Provérbios não, perdão, tá? É Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13 em diante. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Quem achou, diga amém. Amém. Você precisa ler isso comigo. Acompanhe. Acompanhe. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De tudo na vida que você já ouviu, se alguma coisa tem que ser praticada e retida em nossas vidas com prioridade, deve ser essa que nós estamos ouvindo agora. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. De tudo que se tem ouvido. Fala a verdade, a gente ouve coisas boas e coisas ruins, né? Normalmente, ultimamente, é coisas mais ruins do que boas. Mas já ouvimos boas notícias. Já ouvimos? Já ouvimos muitas notícias boas. É ou não é? Quem aqui ouviu uma boa notícia? Boa notícia. Eu ouvi uma boa notícia. Você ouve boas notícias? É ou não é? Mas de tudo que você ouviu, uma coisa você deve fazer. Você que ouviu tudo sobre Deus, ouviu tantas coisas boas nessa terra, ouça essa agora. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus está dizendo para mim e para você: tudo na vida é bom, que traz alegria, é coisa boa. Mas o melhor de tudo é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, porque disso depende a sua vida na eternidade. Coisas eternas. Sofrimento eterno é aquele que não pratica e que não faz a vontade de Deus. Mas bênçãos eternas é para aqueles que ouvem, praticam e vivem agradando a Deus, temendo a Deus. Então você passa a eternidade com paz e alegria que só Deus pode te dar. A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.
compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz.